Olá, bem-vindo de volta. E agora então nós vamos começar a nossa parte prática. Nós vamos colocar a mão na massa e implementar os nossos painéis. Então a gente teve todo um embasamento, né? A gente viu os dados, a gente viu o problema de negócio, a gente formulou perguntas, a gente definiu como que a gente vai responder essas perguntas e agora é hora de colocar isso em prática. Então aqui eu tenho o Power BI Desktop aberto, a gente vai começar aqui passo a passo a implementar os nossos dashboards. Então a gente vai implementá-los e depois a gente vai publicar esses dashboards. Então a primeira coisa aqui com o Power BI Desktop aberto, se você não tem aberto, peço que você abra, você tem que vir aqui em obter dados. Ao clicar em obter dados, vai abrir aqui esta guia padrão do Power BI, que você tem que selecionar a fonte dos seus dados. Então veja aqui, você tem fontes de arquivos, que no caso é Excel, texto, XML, são arquivos de dados, né? Depois você tem bancos de dados. No caso de arquivos, geralmente você vai só apontar onde o arquivo se encontra fisicamente, né? Ou seja, no seu disco ou em algum endereço de internet. Banco de dados, né? Aqui você tem os principais bancos de dados. Alguns deles você tem que instalar a um drive adicional. Nós não vamos utilizar aqui durante o nosso curso. Mas, por exemplo, se você for usar um banco de dados SQL Server, você vai ter que definir, você vai ter que informar o servidor, o usuário, a senha, o banco de dados que você quer. Depois tem outras plataformas aqui, você tem serviços online, o Azure, né? Você tem as mais diversas fontes de dados. A gente vai trabalhar aqui com arquivo e Excel. Tá? Então a gente vai conectar com o Excel. Lembrando então que você deve ter salvo a planilha que é usada, que vai ser utilizada aqui durante o curso. Você deve ter baixado ela do ambiente, salvo ela em um local que você saiba onde está, para a gente fazer a conexão. Então você seleciona aqui Excel, você clica em conectar e você vai localizar a planilha no seu disco rígido e você vai clicar em abrir. E neste momento o Excel vai começar aqui a fazer a carga desses dados, ele vai começar a preparar os dados. Vejam aqui que nós temos as 4 guias da planilha que você baixou. Como nós tínhamos visto, clientes, itens venda, produtos venda e vendedores. O que você tem que fazer? Bom, o Power BI não sabe quais dados você quer utilizar, então você tem que informar para ele. Eu quero usar clientes, a gente vai marcar todos, itens venda, produtos, vendas e vendedores. Quando você marca ali um dos conjuntos de dados, ele automaticamente vai mostrando aqui parte desses dados para você saber se você de fato selecionou ali o conjunto de dados correto, ok? Então a gente vai clicar em carregar, lembrando que os dados vão fazer parte dos painéis que nós vamos criar, então quando a gente fizer o upload desses dados para o Power BI, quando a gente fizer o upload desse dashboard para o Power BI, os dados já irão juntos, ok? Então os dados fazem parte dos painéis. Então aqui está, ele nos traz aqui o Power BI na guia relatório. Então vocês lembram, a gente tem 3 guias: relatório, dados e modelo. Clique em modelo. Então vejam, aqui a gente tem o modelo dos nossos dados. E este modelo já nos é conhecido, nós já estudamos esses dados. Bom, aqui nesta guia modelo a gente pode fazer várias coisas. A gente pode fazer alguns tratamentos dos nossos dados. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui. A primeira coisa é com relação aos relacionamentos. Então você pode ver que o Power BI ele já criou automaticamente os relacionamentos porque ele identificou ali o nome das colunas iguais. Então vejo que ele relacionou, por exemplo, itens de venda com produtos, através do produto ID. Então ele já criou esse relacionamento. Se o Power BI não criar o relacionamento automaticamente, você pode, eu diria assim, manualmente criar o relacionamento. E você pode, se ele criar relacionamentos errados, você pode vir aqui com o botão direito e excluir o relacionamento.
aqui no nosso exemplo, os relacionamentos que a gente precisava já foram criados automaticamente, então a gente não vai precisar alterar eles. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui, ó, que esses campos que são os identificadores, como produto ID, ó, a gente tem produto ID aqui, vendas ID, cliente ID, todos esses campos, eles são usados como integridade referencial e como referência nos nossos dados, mas eles não têm valor semântico. Ou seja, você não usa esses dados em dashboards. Então, para simplificar os nossos dashboards, os nossos relatórios, a gente pode deixar esses dados invisíveis. E como que a gente faz isso? Ó? Sempre que você seleciona um campo aqui, qualquer tabela, aparece aqui essa guia de propriedades. E aqui são várias coisas que você pode ajustar ou alterar nos dados. Ó. Você pode alterar o nome dele, sinônimo, você pode colocar uma descrição. E aqui vejo, ó, você pode deixar ele oculto. Então eu vou selecionar aqui produto ID, ó, e vou deixar ele oculto. Ó, ele está desativado. Vejam que aqui, ó, ele colocou um risquinho ali, ó, um olho com risquinho, dizendo que ele não está mais visível. Vamos fazer isso para todos os campos que são identificadores. Ó. Eu vou aqui selecionar vários segurando a tecla Ctrl. Ó. Então eu vou clicando nele, segurando Ctrl, e aí eu vou desativar todos ao mesmo tempo. Então acho que aqui eu selecionei todos, ó, eu vou desativar todos ao mesmo tempo. Ó. Então vejam, todos foram desativados. Outra coisa que você pode eventualmente fazer é fazer alguns ajustes nos tipos dos dados. Então vejo aqui preço. Ó. Preço, ele está me dizendo aqui que não tem casas decimais. Eu vou botar com 2 casas decimais. O formato, o número decimal, ó, eu posso, por exemplo, alterar ele para moeda, ó, porque é um preço. Ó, alterei para moeda. Quando eu coloco moeda, ele já deixa automaticamente ali as casas decimais. Eu não precisava ter alterado. Vamos ver os outros campos aqui, ó, desconto. Tá? O desconto não é moeda. Na verdade é um valor que eu dou desconto, então ele é moeda sim. Ó. Então eu posso alterar aqui formato para, vamos achar aqui, moeda. Ó. Tá, vou botar aqui com 2 casas decimais. Ó, quantidade não, quantidade é um valor inteiro, não tem casas decimais. Total com desconto, ó, também eu posso alterar aqui moeda. Aí ele vai aparecer a formatação de moeda, né? Aparece já o separador decimal, tudo certinho. Valor total, vamos ver se a gente consegue selecionar vários aqui ao mesmo tempo. Ó. Moeda, 2 casas decimais. Ó. Aqui vamos ver o campo data da vendas. Ó. Campo data. Veja o formato que ele vai mostrar lá para o nosso usuário. É um formato meio extenso. Vamos selecionar aqui um formato mais comum. Ó. Então, ó, dia, mês e ano, ó, o formato mais usado. Ó. Aqui o total. Ó. Total também é moeda. Ó. Vou mudar aqui o formato para moeda. E acho que é isso. Em termos de tratamento de dado, a gente fez aí alguns ajustes que a gente precisava. Então a gente teve aqui os primeiros passos no Power BI, no Power BI Desktop. Na próxima aula, a gente vai vir aqui para a guia dados. Mas antes, salve o seu relatório. Eu vou clicar aqui em salvar. E eu vou chamar de aula BI. Então, salve também o seu dashboard. Qualquer coisa aí você tem ele salvo. Então, continuamos no